Isto aqui são perguntas sobre o jejum. Porque as pessoas leem sobre o jejum, sobre a utilidade do jejum, mas sempre que a gente lê alguma coisa, ou sempre que a gente entra em contato com alguma informação, principalmente em um livro, aquilo é escrito para muitas pessoas, aquilo é escrito de um modo geral. Portanto, cada pessoa está num ponto. Então aquilo é só uma informação geral. Depois a pessoa tem que ajustar as suas válvulas para ela poder realmente receber aquilo e aplicar. Então pode estar escrito num livro que é útil, é bom jejuar. Aquilo está escrito assim, de um modo geral. E isto é bom porque aí a pessoa vai refletir sobre isso, vai pensar o que será que isto quer dizer? Onde é que isto vai levar, não é? Como é que se faz isso? E o importante é que ela esteja empenhada nisso. O importante é que ela esteja buscando. O importante é que ela esteja tentando. Então, isto precisa também ser com calma. Aqui é uma pessoa que está fazendo um jejum nas luas crescente e minguante regularmente, e ele está se abstendo de alimentos durante 36 horas. Nessas luas, então quinzenalmente. Então ele está se perguntando se isto é um ritmo bom, se está sendo ruim para o corpo físico dele, e se não é o caso de também fazer o jejum espiritual. O que é o jejum espiritual? É o controle da palavra, né? A purificação do sentimento, do pensamento, isso também entra nesta purificação, que a gente chama de jejum. E ele pergunta se por acaso ele estiver jejuando demais, se os corpos tridimensionais dele vão ter proteção. Então veja que isto é um assunto bastante vivo e que todas as pessoas que estão interessadas em jejum estão envolvidas com algum desses detalhes. Este assunto do jejum é muito individual. Então nós sabemos que o jejum é uma coisa positiva, sob vários pontos de vista, e não vamos falar detalhadamente aqui sobre isso, porque já falamos muitas vezes, né? Vamos ficar só naquele ponto da gente dar um enfoque geral neste assunto, para tranquilizar a todos. Então, se você se propõe a fazer um jejum, porque você está fazendo aquilo como oferta não é de você ficar mais puro para poder compreender melhor as coisas, para poder ser mais útil, para você poder estar mais integrado com o seu espírito, com o seu ser interno. Então você se dispõe a jejuar para isso. E daí tem uma série de decorrências, né, que nós sabemos. Se você se dispôs a fazer isso, por sua livre e espontânea vontade, se isso foi uma ideia sua, uma oferta que você está fazendo, então seja cauteloso e observe o que vai acontecendo. Observe, porque você está fazendo esta oferta não para você ficar fraco, nem nervoso, nem carente. Você está fazendo esta oferta para você ficar mais evoluído do que é. Então, se você decidiu fazer esta oferta, e se você quer entrar nesta linha de purificação ou de restrições, para você poder ter uma maior clareza, e aí você sabe por quê que está fazendo esta oferta. Então aí você terá que observar. Depois da experiência feita, enquanto está fazendo a experiência, não deve se preocupar com aquilo. E antes de fazer a experiência, se você decidiu, deve decididamente fazer. Depois da experiência feita, não durante, depois da experiência feita, então você vai observar, você vai ver o que aconteceu. Se o seu corpo físico ressentiu,
se aquilo não era adequado para ele, se devia ser de outro jeito, você vai sentir isso, você vai percebendo isto e vai então ajustando. Agora, isto no caso de você ter feito a oferta voluntariamente. Você vai observar o que está se passando, vai ajustando, e aquilo que você for ajustando não vai ficar assim para sempre. A cada vez que você fizer a oferta e que você fizer a prática, você vai ver que vai ter que ajustar uma outra coisa, não vai ficar sempre igual aquilo, porque vai haver um processo aí. Agora, se você percebeu que você vai fazer aquilo porque teve uma ordem interna, porque aquilo veio de dentro para você fazer, ou você teve um aviso muito inequivocável, válido, que você acha que é certo para fazer aquilo, então aí você tem que confiar, se entregar, porque tudo aquilo que poderia ser as coisas que acontecem no primeiro caso, aqui não vão acontecer, porque o seu ser interior vai suprir tudo aquilo que o seu corpo precisa, que o seu emocional precisa e que a sua mente precisa. Mas nesses casos que o ser interior vai suprir, então você não tem que cuidar de nada. Ele vai suprir, você só tem que seguir, que obedecer. Aí você não precisa se preocupar. Porque aí tanto o seu físico, quanto o seu emocional, seus nervos, o seu mental, o seu ambiente, o seu ambiente, enfim, né? Tudo isso vai ser suprido pela própria força que mandou você fazer isso, pela própria força que te estimulou a fazer isso. Então, nesse segundo caso, não há dúvida, porque vai sempre bem. E sempre bem não quer dizer que o indivíduo não emagreça, ou que não tenha problemas, ou que não sinta conflitos. E sempre bem não tem nada a ver com isso. Isso tudo pode acontecer e vai bem. Isto tudo pode não acontecer e não ir bem. Então, quando eu digo vai bem, quer dizer que aquele indivíduo fazendo aquilo, ele cresceu em consciência. Ele evoluiu, ele melhorou. Melhorou naquelas coisas que ele tinha de melhorar. E como os nossos corpos não caminham sempre na mesma sintonia, às vezes tem um que caminha mais rápido do que o outro, a gente pode ter uma intuição, ou pode ter uma percepção, ou pode fazer uma oferta de fazer um jejum. Mas saiba que enquanto os corpos não estão totalmente coordenados, que um pode usufruir mais daquela oferta do que um outro. Então dizer vai bem ou não foi bem, isto é muito relativo. Se o jejum tinha que ser feito, e se era para ser feito, então ele surtiu o efeito necessário para aquele momento. O corpo que emagreceu um pouco, que ficou um pouco pálido, ou um outro corpo que está no outro plano, que passou por um outro processo semelhante, isto, com o tempo, ele ajusta. Aquilo se ajusta, aquilo se reajusta. Então, não se vai deixar de fazer uma oferta, ou não se vai deixar de cumprir uma ordem, porque a gente logo pensa na limitação. Não, isso tem que ser feito com discernimento. Tem que ser feito com cautela, não é? Ou no caso de a gente estar totalmente seguro que aquilo é uma ordem interior, aconteça o que acontecer, está certo. E a propósito desse jejum espiritual, que é o jejum não só de alimentos, não é? Mas que é o jejum das palavras, o jejum dos sentimentos e o jejum do pensamento, assim como o jejum físico, ele não deve ser confundido com abstinência total, não. Tem certos tipos de jejum e certos momentos da vida de um indivíduo em que é necessária a abstinência total.
Abstinência de alimento, abstinência de palavras, abstinência de sentimentos humanos, abstinência de pensamentos, abstinência. Isso é uma coisa. Abstinência é uma parte do jejum, não é tudo. Porque se você tem aquela intenção de se purificar, se você tem aquela intenção de eliminar, de soltar aquilo que é impuro, aquilo que não está bem em você, aquilo que não está coordenado, aquilo que não está exatamente facilitando o seu crescimento de consciência, a partir daí, se essa intenção é sincera, se essa intenção perdura, e se essa intenção é autêntica, cautelosa, tranquila, persistente, isso tudo já é jejum. Isto faz parte do jejum. Não faz parte da abstinência, mas faz parte do jejum. Enfim, a abstinência é uma parte do jejum, não é o jejum. Então, se você todas as horas que necessita de alimento, se ritmicamente você se alimenta moderadamente, sem gula, sem desejo, sem procurar naquilo um prazer, se você está sóbrio diante daquilo, mesmo se alimentando, se você não está comendo mais do que o necessário, se você não está dando de menos o que o seu corpo está precisando, aquilo é jejum. Aquilo é equilíbrio, aquilo é harmonia. E aí você tem que ver o que você está comendo, se é aquilo mesmo, em que ritmo, em que quantidade. Não preocupado com o alimento, não preocupado com o que você está comendo, e nem com a quantidade, e nem com a ambição de se tornar melhor com aquilo. Você está fazendo aquilo para se tornar mais lúcido, para compreender melhor o que o seu espírito quer de você. Então, de repente, o seu espírito não quer que você fique sem alimento. Tem momentos em que o espírito quer isso, mas tem momentos que não é isso o que precisa. Tem momentos que o espírito quer que você seja sóbrio, que você seja moderado, que você se eduque diante do alimento, que você não coma por gula, nem pelo amor ao alimento, mas que você coma porque você precisa alimentar um corpo, porque você precisa dar para suas células físicas algo adequado. Se você está nessa sintonia, você está jejuando, embora esteja se alimentando fisicamente. Repito, não são todos que podem dispensar a abstinência. Tem certos momentos e certas pessoas, em certos momentos cíclicos, em certos processos, que precisam da abstinência. Então veja que isso não é uma regra para todos, não é uma coisa para todos isso, da mesma forma. E se você vai jejuar com as palavras, às vezes você poderá ter sim que fazer abstinência de palavras, tem que se calar. Então você faz isso. E isto pode não ser uma questão de quantidade. Pode ser uma questão de você jejuar de palavras em certas coisas que você diz, mas não em outras. Você jejuar de palavras com algumas pessoas, mas não com outras. Então, jejuar de palavras, se abster de falar, isto pode ser com todos, por períodos, mas aí porque você recebeu uma ordem interior. Então, o seu próprio ser interior vai organizar para você uma situação em que você vai poder deixar de falar, vai poder se abster da palavra. Mas você pode estar jejuando de palavras e conversando com os outros. O que você precisa conversar, o que deve ser conversado. E o que não deve, você está jejuando. Você está se abstendo, em parte. Por
porque talvez ali não é necessário para o seu espírito, não é necessário que você deixe de falar completamente. Vai ver, a necessidade não é essa. Então, o jejum não é abstinência. Às vezes é abstinência, mas em outras vezes é moderação, é autocontrole, é discernimento no alimento, na palavra, no sentimento e no pensamento. Então vocês aplicam isso em todos os níveis. E às vezes você vai jejuar, não é? Você vai se harmonizar, digamos, emocionalmente, porque é ali que você precisa mais. Mas nos outros corpos, você leva a sua vida normal. Ou você vai fazer o jejum no pensamento, e o resto você segue a sua vida normal. Ou você vai fazer o jejum no físico, com alimento, e o resto você vai fazer sua vida normal. Nesses casos, o ambiente nem percebe, não acontece nenhuma desarmonia com o ambiente. E se você está fazendo aquilo realmente movido por uma ação altruísta, se você está fazendo aquilo por uma ação de amor, amor ao seu espírito, amor a Deus, amor ao todo, não acontece nada de anormal. Porque se começar a acontecer alguma interferência de alguma força retrógrada em algum nível ou em algum corpo, como você não está fazendo aquilo porque a sua personalidade quer, mas você está fazendo aquilo como oferta, então ali você entra com seu discernimento e vê qual é a melhor forma de lidar com aquela força retrógrada, como é a melhor forma de lidar com aquela situação. Agora, feita esta introdução, nós temos a informação, e até passamos através do livro Herques, que para aqueles que estão desenvolvendo o novo código genético, é muito útil o jejum de alimentos. E obviamente também o jejum de palavras, o jejum de sentimentos, o jejum de pensamentos. Agora, a pessoa vai ver se esse jejum é uma questão de abstenção total ou se é uma questão de moderação. E vai encontrar o seu grau, vai encontrar a sua posição, vai encontrar aquilo que para ela é harmonioso, aquilo que para ela é equilibrado, com todo o desapego, com toda a abertura e com toda a intenção de voltar atrás em qualquer decisão, se os fatos internos, não é, provarem o contrário, te demonstrarem o contrário. Vocês conhecem aquela história da Bíblia que Abraão foi convidado a levar o filho no alto do monte e foi convidado a assassinar o filho. E na hora que o punhal ia enterrar no coração do filho, ele foi assustado. Ele disse, não, isto era só para te experimentar. Era para ver se você realmente seguia uma coisa que te foi sugerido. Então, a gente precisa ser realmente, estar muito atento com tudo. Porque às vezes a gente está naquele ímpeto muito verdadeiro, diz, bom, eu agora vou privar o meu corpo físico disto e daquilo. E começa. Mas veja, até no último momento, vocês têm que estar atentos. Vocês têm que estar atentos. Porque só no vocês fazerem este movimento, de fazerem isto, já aconteceu muito deslocamento na consciência de vocês. E talvez aquilo baste. Mas precisa a gente se abster, jejuar, de julgar estas coisas, isto sim. Então a gente fazer jejum de se julgar, de ficar julgando aquilo que acontece, de ficar analisando, de ficar avaliando. Porque
eu posso me dispor a fazer uma abstinência de alimentos por 12 horas, por 24 horas, por 36 horas, por 10 minutos, cada um faz a sua oferta. E eu fico atento, porque aquilo pode ser para ser levado mesmo a termo, como foi proposto, mas de repente muda uma conjuntura, de repente muda algo, muda uma necessidade, e de repente só aquela decisão e aquela obediência à própria voz, né, já provocou aquilo que a abstinência ia provocar. Aquilo foi tão sincero que já fez o trabalho. E aí pode ser que não seja mais necessário você executar uma coisa, porque aquilo já aconteceu. Já aconteceu, não precisa mais. Como no caso de Abraão. Já aconteceu. Quando, no caso dele, né, ele diz que Deus o mandou matar o filho. Quando Deus o mandou matar o filho, e ele chegou com o punhal e já estava matando, quando Deus segurou o braço dele, aquilo era suficiente para aquilo que Deus queria dele. Aquilo era suficiente. Mas isso é uma coisa entre ele e Deus, aquilo não é o nosso caso. Porque nós temos muito espírito de imitação. Então, aconteceu com Abraão. Aconteceu com fulano. Fulano faz isso. Então eu também. Não, aquilo é o caso de Abraão com Deus. O seu caso é seu, é outra coisa. Aquilo é só para você tirar uma lição daquilo. Para você tirar daquilo uma aprendizagem. Mas você tirou daquilo uma aprendizagem, fique aguardando por aquilo que será o seu caso. Que certamente não será igual ao de Abraão, porque realmente Deus não se repete. Não precisa ser igual àquilo. E a abstinência da palavra é muito fácil, porque é mutismo. Você fecha a boca e não fala. É facílimo isso. Para muitos, né? Para outros não tanto. Mas isto é relativamente simples, né? Para quem está realmente numa linha de autodisciplina e de autocontrole. Agora, a moderação, aí que está. Porque se você vai se abster, se eu vou me abster de falar com ela, nisso não tem dificuldade nenhuma. Ela entende, eu passo por ela, não falo, ela passa por mim, não fala, tudo bem. Se evita muita coisa, não é? Então, mas não é isso. É eu falar para ela a coisa que vai ajudá-la, né? E ouvir tudo que vem dela de forma que eu seja ajudado. E aí, veja, eu não posso garantir que vou dizer a ela só coisas que a ajudem. Eu não posso garantir isso. E é melhor que eu não garanta mesmo, porque aí eu já vou treinando a humildade. A humildade não é uma submissão. A humildade é uma atitude de querer a verdade. Então, como eu estou buscando a verdade, eu sou imediatamente ensinado que todo o meu mecanismo é falho, porque todo o mecanismo humano é falho. Então eu não poderei, diante da humildade, garantir nunca que eu vá falar com ela só coisas que a ajudem. Não posso garantir isso. Se eu garanto isso, eu já fico muito vulnerável. Eu fico muito vulnerável e passo a não pedir tanta luz naquilo que eu vou falar com ela. Ao passo que se eu souber já de antemão que todo o meu mecanismo é falho, o verbo não é falho. Aquilo que eu tenho que dizer para ela e que vem do meu interno, aquilo não é falho, não.
Aquilo é o perfeito que ela precisa. Eu não duvido disso. Eu não estou duvidando do verbo, percebeu? Eu não estou duvidando da energia. Isso não. Eu não estou duvidando daquilo que vem de dentro de mim. Não tem dúvida que isso é bom para ela. Eu estou não duvidando, mas sabendo que o meu mecanismo é falho. Isto é outra coisa. Eu não tenho dúvida disso, nenhuma. Não tem nem tempo de eu ficar inseguro psicologicamente, porque eu já sei que todo mecanismo humano é falho, todo. É incompleto. Não é perfeito o mecanismo. Então pronto, eu não tenho dúvida. Então eu já vou ficar sempre atento e pedindo luz daquilo que eu vou falar, sem duvidar daquilo que eu devo falar, porque isso vem de outra região. Que nesse caso não tem como falhar. Mas do meu mecanismo, sim. Então, se eu estou fazendo um jejum de palavras, não sob a forma de abstinência, de mutismo, mas sob a forma de uma manifestação de amor e de ajuda e de serviço, então aí eu já vou ter que treinar mais um pouco. Mas não tenho também que ficar muito preocupado por isso. Basta que eu tenha a intenção de fazer isto da melhor forma possível. Se eu estiver nessa intenção, e se eu for sincero, e se eu não tiver nenhuma necessidade pessoal de falar com ela, eu vou falar para servir. E se eu não tiver que falar, não falo. Aí pode-se confiar que o mecanismo será o mais adequado possível. E ele sendo o mais adequado possível, embora seja imperfeito, vai ser bom aqui, para este nosso caso. É como vocês ouvem uma música e para vocês faz muito bem. Vem um cantor que tem voz mais educada do que aquele que está cantando ali e diz, oh, que dicotomia. Para ele. Mas não é porque você está em dicotomia para ele, que está no outro plano, que você vai deixar de cantar para ela. Porque talvez uma pessoa que cante com perfeição, para ela não sirva, não seja necessário, não precisa. Então o plano vai ajustar tudo, tudo vai ser ajustado. Então precisa que a gente se despreocupe um pouco também dessas coisas todas. Deixar isso um pouco entregue, né? Desde que a gente esteja fazendo aquilo que pode. E aquilo que está ao próprio alcance. E vendo também quando chega o momento de fazer um pouquinho mais. Porque não é só fazer o que está ao próprio alcance, porque aí a gente não sai do lugar, sabe? Se você só vai fazer aquilo que está ao seu alcance, dali você não passa, você vai ficar bonzinho a vida toda, não vai dar um passo. Você começa a dar passos realmente quando você ousa, quando você tenta, quando você assume, né? Assim, bom, eu cantar esta música eu não sei, mas está tão claro que ela está pedindo essa música que só tem você para cantar ali, então você ousa, você abre a boca e canta. E você vai ficar surpreso com o que vai acontecer. Pode ser que você continue cantando desafinado. Porque as leis do plano físico são as leis do plano físico. Se você é desafinado, você não pode começar a cantar afinado de repente. Existem leis do plano físico. Mas se você está seguindo outras leis, e se ali está passando outra energia, você vai ficar surpreendido, não por ter se tornado um cantor. Você vai ficar surpreendido com o trabalho que houve ali. Isto que é importante, não é a música. A música não tem importância nenhuma. Olhe, nada desta terra tem importância. O que tem importância é haver um trabalho evolutivo. O que tem importância é as pessoas saírem do ponto em que elas estão e entrarem em outro. Todo o resto não tem a menor importância.
Se eu me dispus a cantar para ela e se eu desafinei, eu canto. Isto não tem a menor importância. Para o plano evolutivo, o que importa é você ter querido cantar para ela direito e ter feito o melhor, ter ousado, se era para ousar, né? E aí você vai ficar admirado de ver o que acontece ali. Mas não por causa da música, não por causa do canto, não porque você é um bom cantor. Porque o mundo está cheio de bons cantores e de boas músicas e nós não temos nada que buscar ali. Às vezes. Então não é nada disso. É o trabalho que acontece. É o movimento evolutivo. É a pessoa sair daquele ponto e entrar em outro. Isto é que é a coisa. Por isso é que nisso não comporta julgamento. Porque você não tem medida nenhuma para julgar o que aconteceu em um trabalho evolutivo realmente. Não tem medida nenhuma. Nenhuma. Porque aquilo é uma coisa tão interna, é uma coisa tão profunda. Não é uma coisa que acontece no nível dos sentidos. Você pode fazer um trabalho de fisioterapia numa pessoa que não caminha e aquela pessoa começar a caminhar. Mas como aquilo é físico, você pode ver que o trabalho está resultando, porque ela está caminhando, porque aquilo é físico. Mas o mesmo trabalho feito num plano sutil, com que elementos você vai julgar o que está acontecendo? Não tem. Não tem. Vocês conhecem a parábola do semeador, não conhecem? Você jogou a semente caiu na terra e você continua, vai em frente lançando sementes na terra. Nem olhe para aquela semente que você lançou. Porque aquela semente vai ter o seu desenvolvimento conforme a terra. Não tem nada mais a ver com você isso. Você jogou a semente ali, continue fazendo o seu trabalho de semear. Aquilo ali está entregue. Aquilo está entregue ao vento, à chuva, à terra, ao reino vegetal, aquela semente. Aquilo está entregue a uma série de forças. Aquilo não é mais com você naquele momento. Então, assim são com esses trabalhos espirituais e evolutivos. Quando você faz em si, ou quando você faz grupalmente. Não existe parâmetro em nível mental, nem em nível emocional e nem em nível físico para você medir uma coisa dessas. Quando entra a sua intenção, você já não pode mais medir nada. Porque você não sabe o que aconteceu dentro de você quando você deu a atenção para um impulso destes, e quando você teve a intenção, quando você tentou, quando você ousou. Vocês se desliguem totalmente de resultados, porque isto não tem a menor importância deste ponto de vista que nós estamos vendo. De outros pontos de vista, é claro que tem. Mas deste ponto do jejum, não tem. Agora, para que o novo código genético tenha um desenvolvimento, é necessário o jejum. Abstinência, menos abstinência, jejum de alimento, jejum de palavra, jejum emocional, disso ninguém escapa. Isto precisa mesmo. Isso precisa mesmo. Isto é uma recomendação. Agora, cada um vai ver como é que vai fazer, se é que vai fazer, como é que é o caso dele. A propósito de jejum, aqui tem esta pergunta. Ter desejos de comprar uma casa ou de ganhar dinheiro, como se faz para conviver com isso e ao mesmo tempo ter aspiração à evolução? Porque existe um sentimento
de que não há mais tempo para eu estar preocupado com essas coisas, mas ao mesmo tempo eu estou. E a gente tem que buscar um ponto de equilíbrio. Como? Isto aqui é a mesma coisa que o jejum, igual. Isto é como o jejum. Então, de repente, é necessário que você faça uma abstinência de bens materiais. Mas às vezes é preciso que faça só um jejum de bens materiais. Usar os bens materiais com moderação. Ver o que faz com os bens materiais. Ter os bens materiais como uma coisa como outra qualquer. Como é que eu vou usar isto com moderação? Percebe que é o mesmo caso do alimento? Igual. É uma coisa. E assim como eu posso estar diante de uma mesa muito farta, com coisas de todas as qualidades, e posso estar ali jejuando, porque eu estou ali moderado, eu posso de repente ter muitos bens materiais à minha disposição e estar diante deles jejuando. Porque entregar todos os bens, como muitas pessoas têm esta ordem interior de fazer, isto, repito, isto não é o mais difícil. Porque quando a pessoa recebeu aquele impulso, é porque ela já está pronta. Se não vinha aquilo, daquele jeito. Se não veio aquele impulso, é porque ela não está pronta. Não está pronta. Então o próprio espírito não vai despila, porque depois ela vai ficar com frio, vai ficar tremendo e não vai servir. Vai entrar em crise. Então ela precisa de todas aquelas coisas. Mas ela pode estar diante daquelas coisas porque precisa, mas está jejuando diante daquilo. Está usando aquilo moderadamente e fazendo ali toda uma aprendizagem, fazendo ali mesmo um tirocínio. Como é que eu faço para dormir neste quarto tão grande, com este colchão tão bom, com tudo que eu preciso, e saber que metade da cidade está em condições subhumanas, ou mais da metade da cidade. Aí que você tem que jejuar. Porque você não vai pegar aquilo que veio para você por alguma razão, quem sabe se é para você jejuar com aquilo. Porque quem não tem aquilo não tem como jejuar, porque já não tem. Mas a prova às vezes é para aquele que tem. Porque se eu não tenho muitos bens materiais, então a minha prova é outra. Mas se eu tenho muitos bens materiais, aí eu estou sendo provado naquele ponto. Então, talvez não queira dizer que eu devo fazer abstenção daquilo. Não sei. Porque pode ser que a maioria abusa dos bens materiais. Abusa. E pode ser que alguém esteja sendo colocado na situação de usar muitos bens materiais direito para equilibrar o abuso dos outros. Percebe isso? Então, claro que tem pessoas que no processo delas e que para o mundo e para o serviço e para o plano é bom que elas se dispam de tudo, que elas entreguem tudo e que elas façam uma abstinência de bens materiais. Não se discute isto. E para isso já houve muitos testemunhos. Sempre houve. E sempre estará havendo. Mas nem sempre a gente ter bens materiais significa esta prova. Às vezes nós podemos estar sendo provados para ver o que nós fazemos daquilo, como nós estamos diante daquilo. Como é que nós usamos aquilo? E se você faz isso com muita sabedoria e com muita boa vontade e com muita intenção de acertar, você vai equilibrar no universo tudo que a maioria faz, que é usar, abusar, delapidar, destruir, tirar dos outros para acumular, tudo isto que é o normal. Não é o normal isto nessa civilização? É o normal. A pessoa ambicionar os bens materiais, isto é o normal, isto é a normalidade.
na nossa civilização. Então você está naquela mesma situação, aparente, material, mas você está ali numa outra atitude. Então você pode ter sido escolhido para equilibrar aquilo, para servir de equilíbrio para o que está acontecendo ali adiante. Mas a gente nunca pode dizer qual é o caso do outro. É só a gente que pode querer saber o próprio. E entre querer saber qual é o próprio caso e chegar a saber um pouquinho, tem uma distância. Que dirá querer saber o caso do outro?